E dando prosseguimento aqui a essas nossas ilustrações, aqui na Guia Inserir tem várias coisas interessantes, vários recursos interessantes que vale a pena explorar. Inclusive, tem algumas técnicas mais avançadas que nós vamos comentar mais adiante. Mas aqui, já que nós estamos trabalhando ali com gráficos, formas, nós temos aqui a caixa de texto, que nós já fizemos algumas ilustrações, mas quando nós estamos também trabalhando com textos que vai envolver um pequeno enfeite ali em uma determinada palavra, em um título, nós podemos utilizar aqui o Word Art, este aqui. Então, por exemplo, quando eu clico aqui, olha lá, nós temos aqui alguns tipos de letras que nós podemos utilizar. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui no início do parágrafo. Veja que eu cliquei logo aqui no começo e vou apertar a tecla Enter para poder empurrar o texto para baixo. Vou apertar a setinha direcional para cima e agora eu vou colocar aqui, por exemplo, treinamento de Word prático. Seleciono o título, selecionei, clicando aqui neste local. E aí eu posso fazer o seguinte, eu posso vir lá no Word Art e escolher uma letra que ele vai aplicar exatamente no texto. Então, vou clicar aqui, por exemplo. Olha lá, ele converteu aquele texto para um estilo do Word Art. Então, sempre assim. Eu vou apertar Ctrl Z, indo lá novamente na guia Inserir, Word Art, eu posso escolher então qualquer opção, tá bom? Eu vou clicar aqui neste mais escuro, pronto. E assim que eu seleciono, assim que a gente escolhe, ele vai abrir novamente aqui a guia contextual forma de formato. E aqui nós podemos também mudar para outra cor, caso queiramos. Está vendo? Eu posso clicar aqui fora. Posso também aplicar alguns efeitos. Então, aqui você pode ir explorando à vontade. Posso trabalhar com esta rotação 3D. Então, por exemplo, aqui, vou escolher uma opção dessa daqui, ó, perspectiva. Olha só como é que ele fica. Vou apertar Ctrl Z. Então, nós temos várias opções para explorar. Então, vou clicar aqui novamente. Nós temos o Bezier. Aqui o Bezier, ele vai dando aquele relevo. Note que é bem suave a transformação que ele faz. Aqui no caso é rotação 3D e aqui seria a transformação. Então, por exemplo, aqui arco para baixo, vou dar um clique, parece que saiu a seleção. Vou clicar em cima novamente, seleciono aqui, tá bom? Clicando aqui na borda, tá bom? Vou lá novamente neste botão, clico aqui em efeitos de texto, venho aqui em transformação, seleciono aqui arco para baixo e aí ele acaba pegando aqui o arco para baixo. Quando a gente escolher e acontecer isto, dele não transformar, é porque está sem a seleção. Eu havia tirado a seleção, então apenas selecionar novamente. Então, como é que a gente faz? Clicando aqui fora, olha lá, está sem a seleção. Para selecionar, eu clico sobre o Word Art, em qualquer parte, clico em cima, e em seguida eu posiciono o ponteiro do mouse sobre esta linha, a linhazinha tracejada. Eu dou um clique, e aí quando eu clico, aqui ele acaba mostrando a opção que eu escolhi. Venho aqui novamente, transformação, e tenho aqui outras opções que eu posso também trabalhar aqui. Veja que quando eu vou transitando aqui o meu ponteiro do mouse, veja que eu não estou nem clicando. Eu estou apenas passando o ponteiro do mouse, arrastando, sem pressionar nada, e aí ele vai aplicando a formatação. Aqui, onda para baixo. Olha lá como é que ele fica. Então, nós temos aqui os efeitos. Então, vale a pena você ficar explorando estas opções para você poder aplicar. Contorno, nós temos aqui os contornos. Eu vou escolher aqui, por exemplo, esta cor, laranja. Se eu quero ampliar o contorno, posso também ampliar. Olha lá como fica. Então, nós temos aí várias opções para podermos formatar. Aqui nós temos o preenchimento do texto, tá bom? Nós temos os efeitos de gradiente. Mais gradientes, nós podemos também aplicar aqui um preenchimento de gradiente. E aí nós temos esta opção radial. Veja que o brilho vai modificando aos poucos. Retangular. Eu posso alterar os gradientes aqui também. Se eu clico aqui em cima, aqui neste ponto, eu posso clicar em cima e escolher a cor, uma cor diferente. Posso clicar aqui e escolher uma cor
cinza. Posso alterando aqui esse movimento, posso mexer aqui. Se eu clicar e puxar para baixo, ele vai tirando os pontos de alteração. Olha lá, eu posso ir mexendo aqui e alterando. Se eu clicar aqui em cima, ele adiciona. Agora, se eu clicar neste ponto de alteração e arrastar para baixo, ele faz desaparecer. Eu vou clicar neste outro ponto, escolher uma cor mais bem destacada, vermelho. Veja que agora ele está fazendo a mistura do tom vermelho, da cor vermelha, com o cinza azulado. Vou clicar aqui neste cinza e escolher aqui um azul. Olha só como ele fica. Eu posso alterando aqui, olha lá, como é que ele fica modificando. Na hora que a gente vai arrastando, ele vai alterando ali as opções. Vou arrastar, ó. Veja que eu estou puxando o azul lá para o outro lado. E aí, como é que ele fica? Está vendo? Vou arrastando um pouquinho aqui, olha só. Se eu clicar aqui no meio, cliquei, adicionou um ponto, posso mudar aqui a cor para um branco. Olha só como ele fica. Clico em cima, arrasto para baixo e vou deixar assim mesmo, tá bom? Então veja que são muitas opções que nós podemos trabalhar com o Word, com vários recursos que ele nos oferece. Eu vou reduzir aqui um pouquinho, vou vir aqui na alça de redimensionamento no cantinho. Veja que quando eu estou alterando ali o tamanho, ele vai modificando ali também. Vou puxar um pouquinho aqui para o meio, arrastar. Sempre você arrasta aqui na borda, tá bom? Vou ampliar aqui a largura. Aqui também vou ampliar a largura. Vou ampliar um pouquinho aqui a altura. Eu estou clicando aqui na alça de redimensionamento e puxando um pouquinho para baixo. Não ficou tão interessante eu ter que reduzir o tamanho dele, mas vou deixar aqui neste tamanho. Se eu diminuir mais a largura dele, veja que ele vai tentando fazer um ajuste aqui automático. Vou deixar de acordo aqui com o tamanho do texto, com a largura, e também aqui do lado, de acordo com a largura do texto, para ele poder ficar assim mesmo. Tudo bem? Então, vou clicar fora. Aqui foi apenas uma ilustração. E vamos agora partir lá para o final do texto, do documento. Clico aqui no final. Também nós podemos trabalhar com o Smart Art. Em alguns momentos, nós podemos utilizar ele para fazer alguma ilustração. Então, vamos dar um clique aqui. Nós temos várias opções que nós podemos trabalhar, bem interessantes aqui, quando nós precisamos de algo para fazer uma ilustração metódica, nós utilizamos ele. Para um exemplo bem comum, nós vamos utilizar aqui a opção hierarquia, onde nós vamos escolher aqui a opção organograma. Aqui é a categoria hierarquia, na verdade, e aqui é a opção organograma. Clico em cima, clique em OK. Vai exibir aqui o organograma para a gente poder trabalhar. E aí vamos fazer assim. Nós vamos clicar aqui dentro, vamos escrever diretor-geral. Vamos fazer aqui um organograma de nossa empresa. Gerente, vou colocar aqui, por exemplo, os que estão abaixo do gerente. Coordenador do setor de comunicação. Pronto. Aqui do lado, nós vamos colocar coordenador do setor de marketing. E aqui vamos colocar o coordenador do setor financeiro. Pronto. Agora aqui nós podemos também formatar à vontade. Veja que pelo fato de nós termos aberto aqui o Smart Art, olha só o que apareceu. A guia contextual chamada Smart Art Design. Então aqui nós podemos escolher aqui um estilo, uma formatação. Desenho animado, por exemplo. Nota que são formatações que vão deixar ele mais interessante, tá bom? Olha só. Vou escolher esta opção aqui, por enquanto, desenho animado. Nós temos também as opções para alterar as cores do mesmo, olha lá, e acaba ficando até mais interessante visualmente, tudo bem? Vou deixar no mesmo tom, neste tom azul, gradiente. Aqui eu posso alterar o layout, ou seja, eu posso clicar aqui. Olha só como fica este layout aqui, a hierarquia horizontal. Nós podemos também mudar para esta opção, olha. Então, se tiver alguma opção que fica melhor para representar essa nossa ilustração, esta nossa hierarquia, então você irá escolher. Vamos experimentar este, olha lá. Mas o ideal seria este, o organograma, tá bom? Que vai mostrar de forma mais bem estruturada. Eu tenho esta outra opção aqui também, o organograma com nome e cargo, que é bem interessante. Então, por exemplo, eu poderia escolher ele e colocar aqui o nome do diretor-geral. Então, eu posso dar um clique aqui com o botão direito, escolher a opção editar texto
e posso colocar assim, João Marcelo, um exemplo. Venho aqui, clico com o botão direito, aqui no quadro, sobre o quadro, escolho a opção editar texto e coloco lá algum nome. Sérgio Novaes, aqui com o botão direito, editar texto, eu vou colocar aqui Luísa Mota, botão direito, editar texto, vou colocar aqui Márcia Cruz, botão direito, editar texto, Eduardo Simão. Pronto. Então, nós temos aqui o nosso organograma. Vou dar um clique em cima novamente e vou vir aqui em estilos. Veja que na opção que eu escolhi, ele começa assim num tom azul e depois vai ficando mais claro. É devido ao gradiente, tá bom? Mas eu posso vir aqui em alterar cores e escolher um tom único. Por exemplo, eu vou clicar neste aqui, preenchimento escuro 2. Poderia escolher um tom único para todos, tudo bem? E agora, se eu clicar aqui neste quadro, se eu clicar em cima, que ele naturalmente vai selecionar, se eu apertar a tecla Delete, ele apaga, tudo bem? Vou clicar aqui no botão Ctrl Z. Aí eu posso colocar, por exemplo, aqui quem está dependente aqui do Eduardo Simão. Então, por exemplo, eu seleciono aqui, quando eu virar esta cruzinha, eu clico no cargo aqui, neste bloco do cargo do setor financeiro, e eu posso vir aqui no botão adicionar forma. Eu vou clicar na setinha apontando para baixo, nós temos várias opções. Então, nós temos esta opção, adicionar forma depois, adicionar forma antes, adicionar forma acima, abaixo e adicionar assistente. Vamos escolher este, adicionar assistente. Veja que ele colocou aqui um assistente, está vendo? Então, eu poderia colocar aqui, botão direito, vou colocar aqui, analista 1, clico fora, e aí depois eu posso colocar um título aqui, quer dizer, eu posso colocar o nome, quem é a analista. Então, vou colocar aqui. E aí, se eu quiser colocar mais um outro analista que está abaixo aqui da coordenação do Eduardo Simão, eu clico aqui neste bloco, venho aqui novamente adicionar forma e escolho a opção adicionar assistente. Olha lá, ele coloca aqui deste lado. Então, eu posso lá colocar assim, analista 2. Clico fora e depois eu posso clicar com o botão direito sobre este pequeno retângulo. Botão direito, escolho a opção editar texto e posso colocar um outro nome qualquer. Clico fora e assim por diante, tá bom? E aí eu posso fazer aquela hierarquia. Se eu clicar em cima, posso ainda ajustar ele para que eu possa deixar em alguma parte do nosso texto. Se eu vir aqui em opções de layout, na hora que eu escolher aqui uma destas opções, ele vai me possibilitar fazer um ajuste em cima do texto. Eu vou clicar aqui em quadrado, e aí eu posso fazer o seguinte, eu vou clicar sobre ele e arrastar lá para o texto. Eu vou reduzir aqui o zoom, vou clicar agora sobre o Smart Art e arrastar para cá, para cima da página. Então, vou clicar e puxar, clico, pressiono e arrasto. Veja que ele está se adequando ali à página, vou reduzir mais o tamanho. Ele tem aqui um certo limite na alteração do tamanho devido ao texto. Então, estou reduzindo aqui o tamanho do organograma para que ele possa chegar em um tamanho ideal. E veja que pelo fato de eu colocar aqui em quadrado, ele me possibilita esse ajuste. Posso tirar a seleção. Olha lá, então está em forma de quadrado, está vendo? O texto está contornando ele em forma de quadrado. É claro que se eu quisesse deixar ele aqui, tudo bem. Aqui é apenas uma ilustração que nós estamos tendo, tá bom? Eu posso deixar aqui. Veja que eu estou aqui com 2 páginas. Posso clicar e deixar mais um pouquinho embaixo aqui. Eu vou tentando ajustar no texto, ok? Vou clicar aqui e escolher a opção justa. Quando eu escolher a opção justa, olha só o que acontece. O justa, ele vai fazer com que o texto aproxime mais do organograma. Veja que quando eu escolhi, olha o que aconteceu. Ele aproximou mais do organograma. Vou clicar fora, ficando assim neste visual, que fica também interessante. Vou clicar em cima, aqui na borda, tá bom? Na borda. Vou clicar lá, enquanto que o quadrado, ele vai deixar no formato quadrado. Então, este exemplo aqui é bem interessante para mostrarmos de forma mais visual a diferença entre quadrado e justa. Vou dar um clique aqui em justa, vou deixar desta forma. Vamos aproximar mais aqui, ampliar o zoom, olha lá. Então, suponhamos que nós aqui no texto estivéssemos falando algo relacionado
a esta hierarquia, então representar ela assim de forma visual seria interessante. E sempre nós vamos utilizando estes recursos visuais se tiver combinação com o texto. E aqui o texto foi apenas um texto ilustrativo para que você possa ter uma ideia na questão da formatação que eu vou colocar aqui. Mas o ideal é que o texto, é claro, esteja de acordo com os objetos. O objetivo aqui que eu estou fazendo é lhe mostrar de forma prática como você vai montando, ajustando aqui na formatação. Tudo bem? Então, finalizamos aqui a nossa ilustração. Salve o documento e vamos dar continuidade na próxima aula. Até lá!